Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Maristela Winkler, sou trabalhadora da casa e convido a todos para que façamos juntos uma prece. Rogando ao Pai de amor e bondade, que a todos nós nos envolva em suas energias balsâmicas de paz e em seu amor incondicional. Pedimos ao amado Mestre Jesus que sempre nos conduza pelos caminhos da nossa evolução espiritual. E contamos com o concurso amigo desses benfeitores espirituais que conosco estão, sempre nos auxiliando e nos amparando em nossas dificuldades. Que a prece enriqueça o nosso coração com a suavidade do amor que eles têm por todos nós neste momento. Graças a Deus, a Jesus, a esta presença bondosa que nos inspira neste dia, agradecemos. Assim seja. Este mês de dezembro, ele se caracteriza como um final de um ciclo de um ano, o ano de 2020, mas também o prenúncio do próximo ciclo, o próximo ano que se inicia, o ano de 2021. Dezembro, nós sabemos, é o mês que reverencia o nascimento de nosso Mestre Jesus, quando então se propôs estar entre nós, os homens, para deixar os seus ensinamentos de amor, através do Evangelho. E essa é uma história de amor, uma história de amor incondicional e infinito, que pode ser contada de várias maneiras. Todo esse mês da difusão doutrinária está dedicado ao Mestre Jesus, aos seus ensinamentos, aos seus propósitos e a tudo que deles podemos então aurir para nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual. O tema de hoje é Jesus, caminho e renovação. Vamos a essa história. Lá na Palestina de Jesus, onde Jesus nasceu para os homens, era um tempo muito especial. Todos sentiam no ar que algo estava acontecendo. A natureza pródiga nunca tinha sido tão pródiga. Tudo que se plantava crescia e crescia em abundância. Os ares, a brisa perfumada, o mar rico em peixe, sustentando muitas famílias. O que será que estava acontecendo? Maria, mãe de Jesus, o acolheu em seu colo de amor e, graças a elas, temos Jesus, a oportunidade de conhecer seus ensinamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo e nossa inspiração para o bem, nosso arquiteto, governador planetário, nosso irmão maior, que está conosco sempre, nos chama a cada réstia de luz que irradia de seus ensinamentos. E esse chamado ressoa no coração de cada um de nós. Estejamos nós com Jesus sempre. O Mestre, o que ele nos ensinou? Qual foram os seus ensinamentos que nos mostram o caminho e nos mostram também
a nossa renovação, a nossa necessidade de nos reinventarmos. Ele diz a Pedro: Pedro, tu dormes? Jesus veio para nos acordar, veio nos despertar para o amor de Deus, para a grandiosa família da qual fazemos parte, a humanidade. O Criador, como o sustentáculo de amor, como o nosso alimento da esperança. Isso Ele veio nos trazer. Meus filhos, Deus é amor, mas para tanto Ele precisava nos acordar. Naquele momento em que Ele orava, Ele perguntava a Pedro: Pedro, tu dormes? E sim, Pedro naquele momento se entregou ao sono. E Jesus cumpre essa missão de acordar a todos nós nos momentos de desafio. Quem é o Cristo? Quem é este homem incomparável que caminhou pela terra? Quem é esse Cristo? Ele mesmo responde: sou eu, não temais. Com Jesus não é necessário medo, porque sua condução amorosa nos conduz aos caminhos da renovação. Estejamos sempre com Jesus. Que mal nos afligirá? As provas da vida não serão suficientes para nos enfraquecer a vontade, porque Ele nos sustenta. Jesus nos ampara. Ele veio nos ensinar a cumprir leis, as leis de Deus. Elas devemos cumprir para que possamos estar na sintonia com o Criador. Não há possibilidade de felicidade ou de saúde plenas se a criatura não estiver conectada ao Criador. E para tanto, as leis de Deus precisam ser cumpridas, e elas serão cumpridas. Para isso seremos chamados também. Jesus veio trazer a paz. Veio trazer a paz do dever cumprido. Veio trazer a paz da responsabilidade assumida. Veio trazer a paz da importância da fé na nossa vida. Veio trazer a paz do mundo. Ele, o arauto da paz. Jesus, o Mestre. Nos fez aquele suave convite: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Essas frases nos trazem o alento, o amparo, o acolhimento do Mestre, a quem Ele nunca se nega. Ele nunca se nega a ninguém, Ele está sempre ali. Sou eu, não temais. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Também nos ensinou sobre a nossa família maior. Quem são nossos irmãos, quem é a nossa mãe. É a humanidade inteira. Somos todos irmãos, criados pelo mesmo Pai. Ele, Jesus, o nosso irmão maior, que nos conduz, é o nosso modelo. Tenhamos isso sempre no nosso coração, na nossa mente. Quais são as maneiras, as inúmeras formas com que Jesus se manifesta? Ele se manifesta em cada irmão que sofre, em cada irmão que necessita, e a qual nos predispusemos a ajudar, a auxiliar, a amparar.
ele nos fala da vitória que é indispensável vencermos o mundo. O mundo de amor, mas também o mundo de ilusão. Por um lado, o benefício do amor, e por outro, a ilusão da matéria. Precisamos vencer o mundo, precisamos nos reconhecermos como filhos de Deus e merecedores da vida plena. A vida terrena é curta se comparada com a eternidade, com a imortalidade do espírito. São pequenos espaços de tempo em que viemos aquilo que nos propusemos aprender para depois retornar à nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Precisamos vencer o mundo, meus irmãos, e sairmos daqui com a consciência tranquila de que realizamos aqui o que aqui viemos fazer. O Cristo vivo em nós, Ele está vivo em nós, Ele pertence aos nossos conhecimentos, Ele faz parte dessa nossa bagagem. Ele vive em nós, em cada coração que o reconhece como esse irmão maior, como esse mestre dos mestres, aquele que nos ampara, aquele que nos conduz. Ele nos pergunta: quem dizem os homens que sou? O que vamos responder ao Mestre? Quem és, Mestre? És o nosso modelo? És aquele que nos conduz pelos caminhos do bem, que nos inspira à realização desse bem e que se mostra para nós em cada irmão que cruza o nosso caminho. Está lá, dentro do nosso lar, na forma dos nossos queridos, seres queridos, amados que lá estão. Está lá no nosso local de trabalho, onde formos. Jesus é atual, Ele está aqui, Ele existe, Ele é. Nos mostrou o quanto devemos ter cuidado com a nossa fé, para não nos deixarmos levar pelas ilusões daqueles que se dizem representantes de Jesus. Devemos ter a nossa fé, a fé que nos conduz pelos caminhos da verdade, pelos caminhos da luz. Essa fé inabalável, que realiza os demandos do amor para nós. Ele nos ensina a sermos perseverantes em busca do nosso ideal, realizar as nossas metas, para que tenhamos essa perseverança, porque lá adiante seremos vencedores. Ele nos ensina que os sãos não precisam de médico. Somos nós, os doentes, que precisamos de médico. No médico Jesus. Que sejamos também os seus representantes, auxiliando e amparando aqueles irmãos como nós, que temos as nossas fragilidades humanas, as nossas tendências, que possamos ajudarmos-nos uns aos outros, sermos médicos uns dos outros, no entendimento e na compreensão de quem realmente somos e daquilo que realmente precisamos
para o nosso progresso espiritual. Ele nos dá a orientação para a paz. Essa orientação que nos diz que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Para termos paz, precisamos exemplificar o amor que ele nos ensinou. Para termos paz, precisamos de sua orientação bondosa e realizarmos, aprendermos com Jesus e depois exemplificarmos, como ele fez em toda a sua existência terrena. Ele nos ensina a escolher o melhor que temos, o melhor caminho, o caminho que nos convém, aquilo que fica para nós como uma aquisição das nossas virtudes, das nossas potencialidades. Acreditamos, sim, que isso represente a verdadeira paz, a escolha correta, o caminho que ele mostra para que nós deveremos seguir. Ele também nos fala da nossa responsabilidade individual, quando ele nos diz: dá conta da tua administração. Cada um de nós administra a sua realidade, a sua própria vida, e é responsável por isso. E isso nos faz especiais, indivíduos únicos, cada um de nós, em acordo com essa resposta que propusemos a Jesus. A resposta que estamos dando ao querido Mestre com relação à responsabilidade sobre aquilo que pensamos e fazemos, e também sobre os nossos sentimentos. Cristo nos deu o exemplo do seu sublime amor, no momento que lá, na cruz, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque não sabemos o que fazemos. E isso ele nos diz, não que ele, Jesus, não pudesse nos perdoar. Claro que ele pode nos perdoar. Porém, a lei de Deus, só Deus poderá mudar. E aí vem a nossa responsabilidade, a responsabilidade sobre as nossas ações, que sejamos conscientes dela, porque nós mesmos vamos pedir a oportunidade do recomeço, quando nos colocarmos frente a frente com os nossos equívocos. Jesus nos ensina quais são os valores reais. Por que estamos iludidos com os prazeres que o mundo pode nos oferecer, quando o verdadeiro tesouro é aquilo que temos dentro de nós? É a luz que conseguimos acender dentro de nós. É a felicidade. A felicidade é um estado de alma, é um estado de espírito, é intrínseco a nós. O exterior não nos compraz. O exterior faz parte da vida terrena, porém, nós devemos compreender e entender o significado da vida maior, da vida plena de amor, a vida com Deus, a vida na conexão com o Criador e com os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. O Senhor nos demonstrou que sempre tem um lugar para nós, no seu abraço de amor. Aquele que vem a mim, eu recebo. Sim, Jesus sempre nos acolhe. Tenhamos nós pensamentos, preces, em benefício do bem, em benefício da humanidade. Realizemos a nossa parte. Jesus estará conosco sempre, sempre. A vontade de Deus, Ele nos mostra, porque Ele mesmo diz que Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E Ele não teve
um minuto de vacilação. Ele foi sempre aquele mestre que conduz a todos nós pelos caminhos em direção ao Pai. Ele nos mostrou os campos de luz que podemos ter no terreno fértil do nosso coração. Ele nos diz: eu sou a luz do mundo. Se Ele ilumina o caminho, vamos segui-lo, sempre segui-lo. Ele nos libertou para a verdade, através da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, essa verdade nada mais é do que conhecer-se a si mesmo, entender-se, respeitar as próprias fraquezas, buscando sempre uma forma de nos fortalecermos no amor que somos capazes de sentir, sabendo que cada dia conseguimos aprender este amor um pouco mais. Amanhã saberemos um pouco mais do amor e de amar do que sabemos hoje. E isso Jesus nos ensinou. Essa é a verdade, é conhecer-se. A única verdade que nos liberta é conhecermos a nós mesmos. E Ele é a porta para essa liberdade. Ele nos diz: eu sou a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a renovação de nós enquanto seres humanos. Ele é a vida verdadeira. Ele veio para que nós tivéssemos vida. Eu vim para que tenhais vida. Isso Ele nos disse. Nos mostrou qual é a identidade perfeita quando Ele nos diz: eu e o Pai somos um. Nós insistimos em sermos metade. Nós não precisamos ser metade. Entendamos que nós somos, uma metade de nós é o amor e a outra também, porque é Deus dentro de nós. Assim somos nós, duas metades de amor, então. O amor que cresce e germina dentro de nós e o amor de Deus. Ele nos deu a senha de luz, quando Ele disse: nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso Jesus nos pediu, que nos amássemos uns aos outros. Foi seu único pedido. Vamos atendê-lo. Vamos buscar este amor um pelos outros, sem desconfiança, sem julgar, perdoando para ser perdoado. O caminho é a vida. Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira, nós somos os ramos dessa videira. Os frutos é aquilo que fizermos em benefício do bem e da humanidade. A uva, o grão da uva. Mas Ele é a árvore, Ele é a videira e nós os ramos. A importância do mundo Ele nos mostra, porque Ele não pede que nós sejamos retirados do mundo, que nós sejamos protegidos deste mundo. Ele pede a Deus que nos livre do mal, que habita em nós mesmos. Busquemos então o bem que anula o mal, que ainda persiste dentro de nós. E ainda, sabendo lá, naquele dia, naquele entardecer, em que o sol tinge de dourado as nuvens, aquela brisa batendo, Jesus sobe ao monte, no cume de sua missão, e ali nos deixa o sermão da montanha. Também nos disse que Ele não pôde nos dizer tudo naquela época,
mas que Deus, em sua bondade e misericórdia, nos enviaria um Consolador prometido. E este Consolador prometido veio sob o comando do Espírito de verdade. E aconteceu a codificação da doutrina espírita através de Allan Kardec. A doutrina espírita, queridos irmãos, a doutrina dos espíritos, é aquele cristianismo redivivo, é um resgate daquele ensinamento de Jesus, da sua condução moral para nós, a necessidade das ações transformadoras da alma, a necessidade do nosso progresso espiritual, da nossa evolução espiritual. Nos ensinou que Deus nos concede sempre a bênção do recomeço, através das muitas vidas que somos chamados a testemunhar, as provas que nos são concedidas, para que possamos, então, ver por nós mesmos que já somos capazes, estamos sempre progredindo através da lei do progresso, até que cheguemos ao ponto de entender na sua plenitude a lei de amor, de justiça e de caridade, que Jesus tanto nos demonstrou. Em tempos enfermiços do mundo em que vivemos, sob fobias diversas, síndromes de pânico, desconfianças, inimizades nos relacionamentos, vem fazendo tantos de nós infelizes, neste mar de desatinos, de impropriedades. Aí nós parecemos ouvir Jesus nos dizer, lá de longe, cheio de ternura e entendimento: sou eu, não tenham medo. Jesus está conosco. Neste momento, é preciso buscar este entendimento, essa grande luz que se descortina frente a todos nós. Quem é o condutor do mundo? Quem é o nosso Mestre? Nosso Senhor Jesus, que está sempre conosco. E estamos sempre invadidos desse desejo de renovação. O novo ano já está chegando. Queremos sempre nos renovar. A vida é um constante movimento. O movimento é necessário, a renovação é necessária. Ela nos demonstra as grandes possibilidades que temos dentro de nós e que nós talvez nem desconfiássemos que estivesse ali. Anseios, necessidades. Nós definimos sempre metas, elaboramos projetos a cada ciclo que se encerra, a cada início de um novo ciclo. A grande meta da existência humana, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É a nossa evolução espiritual, é o aprendizado deste amor que Jesus nos ensinou. Mas para isso é necessário tempo. Vamos lá, nos reportar lá, naquela época do nascimento de Jesus, em que os sábios do Oriente, os magos, se dirigiram para conhecer aquele menino que havia nascido. Mas esse caminho que eles percorreram, que possamos então caracterizá-los como esse caminho interior que cada um de nós precisa tomar a decisão da nossa vida e seguir por ele. Nós temos que saber aonde nós queremos chegar, qual é a nossa meta, aonde nós queremos ir. Queremos ser pessoas melhores, queremos ser bons seres humanos, é isso que nos move? Aí nós precisamos ter a sensibilidade para interpretar os sinais. Aquele irmão que nos busca, querendo falar da sua dor,
Vamos parar para ouvi-lo. Se alguém nos diz que não está bem, não podemos seguir adiante e não olhar para trás. É necessário parar, dedicar um pouco de tempo a esse pequeno irmão, que na verdade é a manifestação do Cristo. E nós também somos a manifestação de Jesus. O que Jesus faria nesse momento se estivesse em nosso lugar? Mais que inteligência, a sensibilidade humana, ela nos permite olhar para além da forma. Vamos olhar tudo com fé, com esperança. Não nos limitemos às aparências. Nós é preciso buscar a essência de todas as coisas. Vamos superar as ilusões tão cheias no mundo de hoje, pequenas, grandes, elas nos desviam das nossas metas. Elas jogam um véu em frente aos nossos olhos e deixamos de olhar e vislumbrar a nossa meta lá adiante. Elas vêm disfarçadas de desejos, de vontades profundas, e provocam esta cegueira e atrasam a nossa jornada. É preciso caminhar, dar o primeiro passo, desenvolver aí uma boa dose também de flexibilidade. Podemos nos vergar, sim, ante os desafios, ante as pedras do caminho, porém não vamos nos quebrar. É preciso, então, estar preparado para as surpresas que sempre surgem no nosso caminho, as provas que precisamos vivenciar, para demonstrar a nós mesmos que estamos mais maduros, que estamos mais capacitados, que desenvolvemos mais potências para a nossa alma. É preciso, às vezes, tomar a decisão de mudar as rotas, atualizar o nosso GPS, buscar o caminho que Jesus nos ensinou, que nem sempre é o caminho mais fácil. Nós temos que rever os condicionamentos mentais que ainda temos. Nós precisamos nos reeducar. Nós precisamos caminhar. Verificando as dificuldades do caminho, nós vamos entender quais são as ações transformadoras que precisamos tomar em nós mesmos para sermos transformados em virtudes e nos aproximarmos um pouco do nosso ideal, que é o nosso Mestre Jesus. Porque Ele sempre nos disse que vós sois deuses, e tudo que eu faço, vocês poderão fazer também, e muito mais. Quão generoso foi Jesus nisso. Quando Ele nos diz o muito mais, significa que Ele, Jesus, também se coloca no papel de quem está em evolução, para justamente dizer que nós também podemos chegar lá. Nós precisamos, com essa transformação, crescer. E ao mesmo tempo em que estamos crescendo, aprendendo, nós seremos capazes também de ensinar. Ensinar aqueles que ainda não conseguem enxergar o seu caminho. Através do exemplo, meus irmãos. Como Jesus nos ensinou, exemplificando tudo o que dizia. Em ação. Precisamos abrir o nosso coração. Saber que tudo aquilo que encontramos na nossa frente é o presente mais bonito e mais cheio de luz que poderemos receber, porque é exatamente aquilo que necessitamos. Precisamos disso. E aquela emoção, aquele sentimento de alegria deve ser o nosso rumo também.
com alegria, com bom ânimo, receber os presentes que a vida nos dá. E aí nós vamos ser capazes de nos doar, porque no momento em que recebemos, nós estamos doando. Nada podemos comprar, nada pode comprar este dom maravilhoso, que é o amor que somos capazes de dar. Acolhendo esses presentes da vida, nós colheremos alegria e paz. Porque é o que precisamos. São as provas que necessitamos vivenciar, que estão dentro do nosso planejamento encarnatório, desse tempo que ele é provisório na nossa vida. Estamos aqui, mas vamos retornar. E que possamos levar na bagagem esta alegria e essa paz do trabalho realizado. A meta foi alcançada. Valeu a pena. E sermos capazes de mudar o rumo, mudar o nosso rumo, fazer diferente, fazer a diferença. Se nós chegamos até aqui e concluímos que este aprendizado foi o que foi possível colher, vamos buscar outro rumo, vamos buscar outra direção, porque todo aprendizado é válido. Tudo são capacitações que fazemos em benefício de nós mesmos. Vamos conversar outras conversas, vamos buscar outros assuntos, vamos nos renovar. É preciso nos renovar verdadeiramente. Também devemos celebrar a vida, compartilhar as pequenas e as grandes conquistas da vida com aqueles que nos acompanham nessa nossa jornada. Eles são nossos companheiros de caminhada, aqueles com os quais vamos crescer juntos, amadurecer juntos e buscar aquele planeta de luz, aquele mundo feliz que todos aspiramos viver. E a gratidão, meus irmãos, agradecer. A gratidão é o dom dos sábios. A gratidão é justamente o aprendizado desta lição de amor que Jesus nos deixou. Sendo gratos, nos unimos aos demais irmãos de caminhada. Sendo gratos, nos unimos ao nosso irmão maior, Jesus, o nosso Mestre. Vamos agradecer, meus irmãos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a todos, por tudo. Esta é a mensagem que queríamos deixar aos nossos irmãos, sugerindo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com as mensagens, as vivências de Jesus e os comentários dos bons espíritos, da equipe do Espírito de Verdade. Aprender disso e trazer para dentro do nosso coração estes ensinamentos. Também sugerimos o livro Quem é o Cristo?, ditado pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, de Raul Teixeira. Queríamos, queridos irmãos, neste momento, fazer a nossa prece, que é uma prece de gratidão. Senhor Jesus, que a tua luz, paz, a tua sabedoria nos cubram sempre. Que as tuas palavras abram estradas em nossos corações. Que a tua brandura e tua caminhada sejam para nós como um exemplo, um farol a nos guiar,
aquele farol interior que brilha e reflete todo o teu amor. Que o teu amor e a tua caridade sejam um alimento às nossas almas carentes. Agradecemos, Senhor, por teu amparo e proteção. Agradecemos também o concurso amigo desta equipe espiritual, dessa casa, que sob o comando carinhoso de Dr. Bezerra de Menezes, nos ampara sempre. Jesus, Mestre amado, permita-nos sempre a alegria de poder servir-te nesta tua seara de amor. Deus abençoe a todos. A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes almeja a todos um ano de 2021 com muita paz e saúde em todos os lares de nossa cidade, de nosso país, em todo o planeta. Que a alegria contagie, que a esperança floresça em todos os corações, que o amor exprima a harmonia de todos os seres e que nosso Senhor Jesus Cristo renasça todos os dias em nossos corações. Muito obrigado.